Hoje eu vou comentar um assunto que seria a suposta proibição pelo governo Lula da compra e venda e fabricação de carros blindados, né? Antes de entrar no mérito em si, eu tenho que fazer assim uma análise jurídica da questão, mas eu vou tentar ser uma abordagem mais simples possível, né? Então, assim, antes do governo Bolsonaro, existia uma regra, uma regulamentação, né? Normas que regulamentavam a venda de produtos controlados. O que são produtos controlados? O Exército Brasileiro, ele controla a venda de determinados produtos. Então, armas e seus acessórios e partes, munições, componentes químicos que podem ser utilizados para a fabricação de munição, componente químico que pode ser utilizado para a fabricação de bombas e explosivos, eles têm a venda controlada pelo Exército. Dentre esses produtos, a matéria-prima utilizada para se fabricar um carro blindado, ela é controlada pelo Exército. O Exército, ele possui 12 regiões no Brasil, né, que são divididas por território, né, cada região abarca um pedacinho do território brasileiro, e são 12 diretorias que fiscalizam a venda desses produtos controlados. Então, pois bem, antes do governo Bolsonaro, existia uma regulamentação, essa venda era feita com base em algumas normas, né? Leis, decretos, enfim, uma norma. Quando o Bolsonaro assumiu, ele modificou essas normas. O que ele fez? Ele editou um decreto presidencial, revogou o decreto anterior, e colocou condições mais flexíveis, mais fáceis para se comprar armas e munições. Então, houve uma modificação da norma para esse departamento, essa diretoria do Exército que controla a venda de produtos, né, destinados aí tanto à fabricação de armas, munições e também de carros blindados. Isso foi facilitado, né? Então, existia uma norma, aí veio uma norma nova e facilitou, flexibilizou o que tinha no anterior. Pois bem, com o governo Lula, nos primeiros dias de governo, foi feito o famoso revogaço, ou seja, revogou-se simplesmente aquela regulamentação flexibilizada do governo Bolsonaro. Mas esse revogaço, esse novo decreto do presidente Lula, ele não foi assim muito bem redigido, digamos assim, né? Ele não adentrou a detalhes daquele decreto que estava sendo revogado. Então existia toda uma regulamentação do que podia e não podia ser vendido. Veio o decreto do presidente Lula e simplesmente revogou esse anterior. E aí não especificou, não esclareceu se estava suspensa única e exclusivamente a venda de armas e munições ou se os produtos controlados, né, todos os produtos controlados pelo Exército, são dezenas, acho que até centenas de produtos que são controlados, também estariam incluídos nessa suspensão, né? Diante dessa interpretação dúbia que se dá em relação a esse decreto, e como a gente tem 12 diretorias do Exército, algumas delas começaram a ter o entendimento de que esse revogaço incluiu também a suspensão da compra e venda de produtos destinados à blindagem e também a comercialização de carros blindados. Em São Paulo, eu acredito que essa suspensão durou poucos dias. No Nordeste parece que ainda está em vigência essa suspensão, mas eu acredito que isso se deva a uma interpretação divergente, né? Uma dúvida que surgiu da norma. Porque o governo Lula, ele nunca foi contra, ele nunca teve assim, um discurso de proibição da fabricação, compra e venda de carros blindados. O que eu acho que aconteceu é que foi feito um decreto às pressas, né? Para revogar, para suspender a comercialização de armas e munições, e essa suspensão acabou por uma via oblíqua, né, atingindo aí os carros blindados, né? Como o Lula nunca falou, nunca se manifestou em questões de proibição de carros blindados, eu acho que isso vai ser resolvido aí dentro em breve, em poucos dias ou semanas. Vai ser editada uma nova norma, um decreto, uma regulamentação, alguma coisa, esclarecendo, né, para as regiões militares, para as diretorias
de produtos controlados do Exército, que a suspensão é única e exclusivamente em relação a armas, munições e suas partes, e que os carros blindados não estão suspensos, né? Não houve a suspensão da compra e venda nem da matéria-prima, nem da fabricação e tampouco da revenda, né, do carro blindado. Porque sendo um produto controlado, um carro blindado mesmo usado, com alguns anos de mercado, quando o proprietário vai revender esse carro para uma terceira pessoa, precisa de autorização do Exército. Aquilo é como se fosse uma arma, né? Então você precisaria, é um produto controlado, então se é um produto controlado, tanto a fabricação quanto a venda e revenda tem que ser informada ao Exército. O Exército precisa saber quem é o atual proprietário daquele bem. Então hoje está suspensa aí a fabricação, comercialização de veículos blindados novos, 0 km, e a revenda de veículos blindados usados, o que eu acredito que nos próximos dias vai estar regularizado.